Beleza, Marcelo, pode começar certinho? Professor, boa noite. Parabéns pela partida, mais uma. Gostaria que você falasse aí a respeito dessa partida tão entroncada, né? Os dois times disputando bastante. Tivemos ali, acredito que mais chances de gols a favor do Mirassol, que se propôs mais em buscar o resultado, mas não deixa de ser um resultado positivo, esse 1 ponto marcado em casa, mantendo aí a invencibilidade, né? A nossa força dentro de casa, a força do Mirassol aqui no Maião, e rumo a essa tão sonhada vaga para a Libertadores, mais 1 ponto para a gente poder chegar lá. Boa noite a todos, boa noite ao nosso torcedor. Obrigado pelo apoio, especialmente a Fúria, que sempre se demonstra muito presente em todos os momentos. E nós jogamos contra o atual campeão da Libertadores, né? E fechou o jogo ali com quase 70% de posse para nós. Não foi um jogo de muitas chances, mas foi um jogo totalmente controlado pela nossa equipe. Então, dá parabéns que a estratégia foi perfeita, plano de jogo muito bem elaborado e muito bem executado. Nossa equipe está de parabéns pela maturidade no jogo. Se tivesse que sair um vencedor, eu acredito que seríamos nós. Mas na proposta que o Botafogo veio, eles fizeram bem, né? Fizeram bem, se defenderam bem. Segundo tempo melhor do que o primeiro, a gente teve mais dificuldade para encontrar espaços de finalização. Ainda assim, o Alisson teve uma grande chance para a gente fazer o gol. Mas eu gostei demais da performance da nossa equipe. Mais uma vez, semana muito boa, que culmina com um ótimo desempenho no fim de semana. Desse fator do nosso torcedor, da invencibilidade, é um confronto direto, então também não deixar encurtar a distância. Claro que o Bahia vai jogar um jogo em casa amanhã e essa diferença ela pode diminuir, mas ainda assim, aquilo que cabe a nós, a gente tentou o tempo todo sair daqui com a vitória, fizemos é um jogo cheio de detalhe, que exige concentração máxima, uma equipe muito qualificada individualmente. O torcedor precisa entender isso também, que não estamos jogando contra qualquer equipe, não dá para ficar fazendo mudanças aleatórias, tem que ser tudo muito bem pensado, procurar acertar o tempo de cada situação à medida que o jogo vai pedindo as alternâncias que o jogo tem. Então, eu, para ser sincero, gostei bastante. Gostei bastante, principalmente pelo nível de enfrentamento que foi. O professor está te atrapalhando sempre aí? Um pouquinho. Quem que é, pessoal? Por favor. Tá no retorno aí, né? É o celular? Eu acho que é o celular. celular. Abaixa o volume dele. E muito retorno. Vou testar. Beleza? Professor, boa noite. Boa noite. Queria que o professor falasse um pouco mais do adversário Botafogo, já que em dois confrontos, né, foram bem distintos. Jogo de 6 gols no Rio de Janeiro, aquela partida memorável, e agora um jogo de 0 Sem gol. Sem gol. Mas é um adversário qualificado, como o professor falou, que impôs o seu jogo aqui, mesmo aqui em Mirassol, impôs dificuldade ao Mirassol e fez com que o Mirassol ficasse o primeiro jogo na competição, dentro de casa, sem marcar um gol. E uma segunda, se me permite, o professor no primeiro tempo pediu calma para a equipe. Queria que o professor falasse sobre isso também. É justamente porque é um jogo que um dos grandes... Você lembra dos gols deles lá no Rio? Não? Eles são muito bons nos contra-ataques. O campo lá ajuda muito isso, né? O campo muito rápido, estão muito acostumados. Mas hoje era um jogo para que a gente pudesse ter posses longas. No primeiro tempo eu gostei muito das posses que a gente foi com calma, alternando, circulando, andando inclusive para trás, voltando de novo para a metade ofensiva, e aí a gente foi encontrando os espaços, através dos nossos movimentos, através da coletividade da equipe, de determinadas sobrecargas, criamos as melhores chances. Agora é um time que está o tempo todo na iminência de te contra-atacar. Então, a posse ela é uma posse que ela é importante para a gente entrar no último terço, para gerar as finalizações e também para que a gente mantenha um controle que é, entre aspas mesmo, que é
pode ser só uma sensação, uma percepção de controle que pode ser falsa. E a posse, pela posse, ela é estéril se você não consegue avançar no campo, se você não cria alternativas. E não foi isso que aconteceu. A equipe foi um jogo de alto nível na minha cabeça, né? Pelo adversário, o adversário se defendeu muito bem. Então, um adversário que geralmente ataca, tem predicados ofensivos, tal, aí veio para cá para conseguir neutralizar a nossa equipe, para impedir determinadas chances mais claras, e mesmo assim a gente criou. Então, um adversário que respeitou o Mirassol, né? Um adversário enorme, mas que respeitou o Mirassol, né? A gente teve uma outra chance para fazer o gol, teve a bola na trave do Chico, tivemos bastante bola parada também, a chance do Alisson, que eu acredito que em relação à expectativa de gol, é a expectativa de gol mais alta. Mas é um jogo muito estudado, é um jogo de alto nível. Privilégio de participar de uma partida como essa e com a postura que foi da nossa equipe. Então eu vejo como um ótimo ponto. Por mais que a gente jogou para vencer e sempre nós vamos tentar ser superior ao adversário, então, dentro daquilo que é a nossa identidade. Mas foi um adversário que soube defender, que soube neutralizar não o nosso volume em relação aos passes, em relação à posse, mas que não concedeu tantas chances claras de gol. Não teve mérito nessa proposta. E é um 0-0 não porque a gente não tentou, mas porque eles foram felizes na fase defensiva. Professor, boa noite. Queria saber o tamanho da falta do Reinaldo no jogo de hoje, como que o senhor avaliou? Não, o Felipe fez um ótimo jogo. Gostei muito do desempenho do Felipe, características totalmente diferentes. O Reinaldo tem números expressivos, como eu já falei em outras oportunidades, para mim é o principal lateral esquerdo da competição. Então cria muitas situações de gol, tem bola parada, finaliza. E o Felipe conseguiu qualificar muito a nossa construção, deu movimentos, suportou bem o jogo. Estava dos motivos de esperar um pouco as últimas trocas era para saber se ele conseguiria suportar. Conseguiu suportar bem o jogo. O Reinaldo, pela qualidade que ele tem, pelo nível de eficiência que ele já provou ao longo do ano, ele faz falta. Como qualquer um que não esteja, faz também. Então, gostei do desempenho do Felipe, o parabenizei. E dentro daquilo que era a proposta de jogo, foi muito bem executado por ele e por todos. Professor, em relação à arbitragem, a gente viu que a torcida ficou ali bastante descontente, o senhor também ouviu em alguns momentos conversando até com o Bandeirinha ali. Foi um fator que talvez tenha contribuído também para esse jogo, para essa partida, da forma como ela se desenrolou, ou é o normal mesmo para uma partida dessa? Acho que não vale a pena falar. Eu acho que foi, como eu falei, acho que foi um ótimo jogo. Acho que, principalmente daquilo que é o nosso lado aqui, aquilo que a gente planejou para executar. Hoje não é um dia que eu gostaria de tocar muito nesse assunto. Às vezes eu vejo determinadas situações que me incomodam, lances que às vezes passam despercebido. O lance da falta no Carlinhos, por exemplo, é um lance que fica todo mundo vê, tal, mas aí tem alguns lances que vai minando, travou algumas vantagens que a gente poderia ter com algumas faltas. Mas fazia tempo que o Jonathan é o primeiro jogo dele na Série A nesse ano e fez um bom jogo, não teve interferência no resultado. Desempenho das duas equipes vale mais a pena a gente falar. A gente também a gente bate demais, a gente fala muito de árbitro, pesa demais, a arbitragem está passando um momento conturbado, tá o tempo todo, tem quadros específicos para falar da arbitragem, muita pressão sobre os caras. Eu acredito que precisa ter uma atenção especial em relação a trazer mais ferramentas, a tecnologia ser melhor. Então são seres humanos ali, eu nunca vou querer colocar intenção na frente de nada. Acredito que assim como eu erro, eles erram também. Então, nesse jogo em específico, eu acredito que não é um assunto que tem mais importância do que a performance das duas equipes. Professor, as perguntas do grupo aqui então, começando pelo Cleiton Lemos, Dimensão Esportiva. Hoje a sua equipe teve cerca de 65% de posse de bola, porém apenas 2 finalizações em direção ao gol das 8 tentativas. Foi também a primeira partida que a sua equipe não marca jogando aqui no Maião.
qual foi o maior empecilho para não conseguir ter tanta inspiração e criatividade nessa partida contra o Botafogo? Não, a gente teve criatividade, faltou uma execução final, talvez a palavra possa ser inspiração, não sei. Mas o adversário tem muito mérito na proposta deles. Então, como a gente já falou, que a gente vai ficando mal acostumado, né? Que a gente vem de 4 vitórias seguidas, é o terceiro melhor ataque da competição, eu entendo. A gente pensa que fazer gol é fácil, mas não é difícil fazer gol. E ainda assim a gente pode ter uma finalização só, não tem problema. Que pode nos gerar uma expectativa muito alta. A gente teve a do Alisson, teve a bola na trave do Chico. Não sei quantas dessas finalizações, por mais que não tenham sido no gol, mas foram de dentro da área. Então, mais uma vez, a gente bate num tópico específico quando a equipe não faz um gol. Eu entendo, mas ainda assim somos o terceiro melhor ataque da competição e num quesito geral a gente foi melhor que o Botafogo. O Sérgio da Esportiva Web pergunta o seguinte: hoje o jogo foi mais truncado, com poucas chances, mesmo assim no primeiro tempo, 2 chances claras de gol, o senhor citou aí da Costa, e a jogada do Alisson. Na sua concepção, o que faltou para esses ataques se transformarem em efetividade e gol? É o detalhe da execução final. Teve mais uma no segundo tempo ali do Alisson, que para mim é a melhor, é a mais clara. Execução, por exemplo, uma bola parada, né? Tem as jogadas que o Ivan treina, tudo. Só que ali na hora é questão de execução final. E por mais que a gente... todo mundo que está fora do campo olha para o campo e fala... pensa que é fácil executar ali. É muito mais fácil falar, é muito mais fácil a minha função como treinador de criar o repertório para que seja executado. Mas é execução ali. O Botafogo também errou, né? A expectativa de gol deles mais baixa que a nossa. Qual defesa que o Walter fez no jogo? Então, eu não vejo um jogo truncado. Eu vejo que o Botafogo se defendeu bem. Nosso time foi muito bem. O time jogou, linha média nossa foi alta, controlamos muito bem as transições. Eles conseguiram chegar em bolas longas e segunda bola. Aí eles conseguiram nos fazer abaixar. É um jogo de alto nível, cara. Campeão da Libertadores. Então, foi um ótimo ponto. A gente tem uma pergunta que não está no grupo, mas é a última. É do Brownie, que conheceu o estádio aqui hoje, um jornalista influenciador lá do Rio de Janeiro. Professor, hoje pude visitar as instalações do Maião e conhecer cada detalhe da organização e do capricho do clube. Mesmo com recursos muito menores que todos os clubes da Série A, os cuidados aqui são impecáveis. Como é que é a cabeça do Guanais no dia que chegou ao clube e agora em relação a trabalhar aqui no Mirassol, que é um clube com um olhar tão 360 para tudo ser de alto nível? Você esperava isso ao chegar? A Libertadores não é um sonho, mas sim uma consequência natural de um trabalho tão magnífico? Como é o nome dele? Brownie. Brownie, obrigado pela pergunta. Hoje saiu uma matéria falando do 100 vezes... não sei se era o 100 vezes mais, investimento do Botafogo 100 vezes maior que o nosso. Mas aqui dentro, talvez o maior valor não seja aquele que a gente vai medindo como aspecto financeiro. Então isso que ele está apontando em relação à busca pela excelência, esse é um grande valor que a gente não consegue medir. A humildade, por exemplo, é um grande valor. A coragem da equipe jogar é um grande valor. Essa é uma ótima pergunta, porque é uma oportunidade para a gente falar. Eu falei com os jogadores hoje sobre isso na pré-eleição. Senão a gente entra sempre no senso comum, né? Da gente ficar falando sempre as mesmas coisas. Foi isso aqui, não fez gol ali e tal, não sei o quê. O Mirassol está fazendo um grande trabalho porque ele, ao longo dos anos, ele se prepara para fazer um grande trabalho, porque realmente pensa diferente. Porque está pensando que, apesar de determinadas limitações, algumas outras situações ele consegue fazer muito bem. Como ter um estádio reformado que se preocupe em receber bem o seu torcedor, que ficou lindo ali a parte de cima. Esses dias o governador veio aqui, eu vi ali em cima. Então o torcedor consegue assistir muito bem o campo, né? Fica uma visão privilegiada de tudo que acontece dentro do campo. Aqui atrás do banco de reserva, lá do outro lado onde está a Fúria, tem um espaço específico para as famílias, o centro de treinamento que é muito bem cuidado e que está o tempo todo focado em inovar, em trazer tecnologia. Aí nós vamos ganhar, perder jogo, contra time bom, contra time que às vezes é inferior ao nosso, mas aquilo que vai
capitaneando o crescimento, aí o Mirassol está pensando muito bem, Juninho, Dr. Edson, comissão técnica da casa, então é um pensamento com objetivos em comum, como por exemplo ele citou a Libertadores, que lembra que nós vamos disputar, o Mirassol vai disputar o Campeonato Brasileiro 2026. Então tem times agora na Série B que vão subir para a Série A, certo? Já é um acesso que a gente conseguiu conquistar, né? Então, só para a gente não entrar no senso comum e correr o risco de desvalorizar esse tipo de coisa, de desvalorizar a forma como a equipe jogou contra o campeão da Libertadores, né? Com um desempenho ótimo coletivamente, individualmente, com aquilo que são os caminhos que o clube tá procurando construir. Então esses são pontos muito importantes para a gente citar, né? De uma partida como essa, isso que ele falou em relação aos aspectos do estádio, a tudo aquilo que remete à preparação, quanto que vale uma sessão de treino bem executada. Isso não dá para colocar valor nisso, né? Mas o Mirassol tem muito claro aquilo que são as convicções que levam ao resultado, aquilo que precisa estar bem alinhado para que haja uma construção. Quanto vale a fé? Quanto vale a coragem? Entendeu não? Então essas coisas a gente nunca vai conseguir, o Mirassol nunca vai conseguir bater no mesmo... Aliás, é uma boa oportunidade para falar do fair play financeiro, porque se isso não for colocado em pauta de uma forma mais efusiva, né, aí o futebol brasileiro vai ficar impossível de estar disputando uma Série A, de estar disputando uma Copa Libertadores, e é importante isso ser discutido. É importante isso ser discutido, porque para ser um dos melhores campeonatos do mundo, como é citado, ou um dos mais competitivos do mundo, alguns pontos são importantes ser citados, né? Mas aquilo que cabe ao clube, eu fico muito satisfeito, muito honrado. Primeiro, de ter tido a oportunidade de estar vivendo esse momento. E segundo, são ideias que eu compactuo em relação a aquilo que são os processos, as construções que levam ao resultado. Então é uma pergunta muito interessante, eu agradeço. Fechamos. Fechou? Obrigado. Entendeu?